O deputado federal Nicolas Ferreira ironizou em um vídeo publicado ontem a aula Neoconservadores em Conserva do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou no domingo a trajetória do presidente Lula. Existe uma coisa que passou despercebido por você a respeito disso daqui. Ontem, no desfile do Lula, a esquerda ela colocou esta imagem aqui, escrito Família em Conserva, para tentar atacar a família. Mas algo que você não reparou foi que eles poderiam ter colocado uma família desestruturada, talvez com um pai alcoólatra, com uma mãe, não sei, promíscua, para tentar expor a hipocrisia da família conservadora, mas não. Eles acharam de bom tom escolher literalmente uma família que está claramente cheia de amor, plenamente saudável, feliz, alegres, com os pais cuidando dos filhos. E quem em sã consciência seria contrário a isso daqui e odiaria isso daqui? E foi exatamente esta figura de família que eles escolheram para atacar e zombar. Ou seja, foi nas entrelinhas que essa galera deixou escapar o tanto que eles odeiam famílias estruturadas. E que o objetivo, sim, é separar as pessoas, principalmente o jovem, né? Porque quando o jovem está distante dos seus pais, facilmente ele é tragado pela esquerda. Eu confesso que eu sou bem feliz na minha família em conserva. E convenhamos, nunca foi tão fácil escolher um lado. Caivano, quero te ouvir a respeito, então, o vídeo do Nicolas Ferreira sobre ainda a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, né, em relação a esse desfile, parte que chamou a atenção, bom, tanta coisa chamou a atenção nisso que a gente fica até na dúvida, né, dava para escrever aí uma tese de doutorado com as coisas que chamaram a nossa atenção em relação a tudo que aconteceu no domingo. Mas veja bem, é interessante essa figura que o Nicolas trouxe, porque a desigualdade que a esquerda diz que combate todos os dias, um dos fatores que traz essa desigualdade para a nossa sociedade é justamente um lar desestruturado. Sim. O que atrapalha, por exemplo, a favela, a periferia, é porque o cara não sabe quem é o pai, é aquela, enfim, aquela confusão, ninguém sabe quem é quem, enfim, aquela família completamente desestruturada, que joga depois esse cidadão aí para o resto da sociedade. E aí a gente viu no desfile que o PT, pelo jeito, não gosta da estrutura familiar. Ah, não, isso é fato, né, Geise? Você que estudou, inclusive, sabe melhor que eu até. Eles pregam, inclusive, a destruição da família tradicional. Né? O marxismo fala aberta. É importante que se diga isso. Abertamente ele fala sobre isso. E até, lógico, o Marx vem antes de Gramsci, mas o Gramsci pegou as ideias de Marx e colocou em cartilhas. São 22 para conseguir conquistar sem um tiro, um único tiro. Só na cultura e pegando as crianças primeiro. Então, nada mais assim, nada mais abjeto do que você atacar a família tradicional. E aí é interessante eles pegarem e usarem esse termo neoconservadorismo, quando na verdade são eles que são os neoconstitucionalistas. Aliás, Barroso é tido aí como um dos pais do neoconstitucionalismo, uma nova hermenêutica. E é disso que se trata também nessa cultura das escolas de samba. Uma nova forma de você estabelecer um contato com a população. Dizer o que realmente é certo, o que deixa de ser errado e tudo converge, obviamente, para a família, para a tradição e para o conservador. Não existe neoconservador. Conservador vai ser sempre conservador. Ele vai ser apoiado pelas suas próprias tradições. Agora, um outro ponto, já que o Nicolas cita o que passou despercebido, estava na matéria anterior e a gente não comentou, é a questão do racismo. Esse Wallace, que é o presidente, Wallace Alves Palhares aí, ele já é réu numa outra ação, acho que a gente vai falar na próxima, eu vou até queimar a pauta, mas é importante para dizer o seguinte, ele pode ser acusado por racismo, porque ele pregou ali o preconceito contra os evangélicos. Além da questão do conservadorismo, mas é uma questão cultural, a gente não tem muito como segmentar. Mas na questão da religião, ela é tão importante a ponto de ser o marco inaugural dos Estados Unidos. Olha, a defesa da liberdade religiosa para o americano vem antes mesmo da liberdade de expressão. Uma é segmento da outra. E aqui no Brasil a gente está sendo violado, vilipendiado. E eu não sou evangélico, mas eu prego a liberdade religiosa. Todo mundo tem direito de pregá-la, de crer, de fazer o que quiser, de manter e conservar a sua fé. Então, isso não pode passar despercebido. Caivano, eu quero que você comente o vídeo, a gente vai colocar aqui para a nossa audiência, eu quero te ouvir a respeito. Passou a locomotiva de Nilópolis. Beija-Flor fez um desfilaço, gente. E mais uma vez vai brigar pelo campeonato.
Caivano, foi a pegadinha do malandro, tá? Não é esse. Eu não entendi nada. Te peguei. Então foi isso mesmo. Calma, Me pegou. não é esse. A gente tem aqui, se a gente não tiver, Larissa, eu passo aqui a palavra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra pro italiano aqui, pro Cauti, para ele falar a respeito, então, desse vídeo do Nicolas, e aí depois a gente volta aqui e aí o Caivano comenta pra gente. Então, tá lá, italiano. O Nicolas Ferreira comentou bastante nas redes sociais ontem a respeito de tudo que aconteceu no domingo, e aí ele trouxe esse ponto pro debate, que é justamente o PT se incomodar com uma família estruturada. Chama atenção, inclusive, que a imagem que eles usaram ali no desfile tem até coraçãozinho mesmo, mostrando assim, a família que realmente tem o amor, a harmonia. Não, das duas uma, Gesiane, ou aquela escola de samba foi duramente infiltrada por bolsonaristas, ou são um bando de idiotas que fizeram isso e estão entregando milhões de votos de graça para a direita, porque das duas uma, ou são lá fazendo um favor para a direita, ou estão fazendo um favor do outro lado, porque são imbecis e, portanto, estão se auto-sabotando nas próximas eleições, porque esse tipo de ataque contra a família, esse tipo de intolerância, aquilo que a gente poderia chamar de discurso de ódio, né, que não existe, não está codificado no nenhum dos nossos códigos, mas que é repetidamente utilizado para condenar inimigos políticos. Esse discurso de ódio, essa discriminação contra a família tradicional, gera apenas uma aversão por parte não apenas da direita, né, não apenas dos conservadores, mas também dos isentões. Daquela turma que ficou em cima do muro, que em 2022 deu a eleição para o Lula por menos de 2 milhões de votos, aquela turma que faz a diferença no final das eleições, especialmente no segundo turno. Agora eles vão escolher entre um candidato de direita que defende a família tradicional, que defende o mínimo de previsibilidade, de bom senso, de ordem, etc. E, por outro lado, essa turma aí que a gente viu, que ataca uma família apenas por ter pai, mãe e 2 filhos, né, e por estar abraçados. Então, de novo, como o Nicolas falou, nunca foi tão simples escrever. O PT acaba facilitando a vida da direita porque coloca isso, escancara isso, especialmente nas pautas de costume, ou também, por exemplo, na política externa, quando apoia regimes autoritários, ditatoriais, etc. Então, de novo, essa escola está fazendo um enorme favor para a direita, muito mais que no âmbito do direito eleitoral, no âmbito da propaganda política, porque isso aqui claramente será utilizado este ano na propaganda eleitoral obrigatória na televisão, nas redes sociais, e a gente vai lembrar como a esquerda considera a família brasileira, ou seja, algo que deve ser atacado, descartado, possivelmente destruído. Então, boa sorte para o PT nessas eleições. O ano passado, o professor Marcelo Soano, Lula esteve em um evento em que também ele foi muito claro a respeito do que ele pensa da família. É aquele evento em que ele diz que eles nos acusam de comunistas, pensam que isso nos ofende e tal. O que nós lutamos contra? Nós lutamos contra a família, essa tradição e tal. Então eles também foram, ele já deixou ali muito claro o que ele defende, o que a esquerda, de modo geral, defende, e é interessante a gente ainda colocar que gerou uma onda contrária nas redes sociais. A gente está vendo todo mundo postando a foto das suas famílias, suas esposas, seus filhos, mostrando que tem orgulho sim, que são sim neoconservadores, como chamam, da mesma escola do neoliberal, né? Neoconservadores, que eles chamam a direita brasileira, e conservadores em conserva. Não é nem porque os nossos valores dizem respeito à defesa da família tradicional. É porque é antinatural você combater a família. Esse é o ponto. É antinatural, é contra a natureza. Eu vou trazer um elemento aqui, independentemente do fato de ser meu livro sobre a Venezuela, porque ele foi dividido em 3 partes. A terceira parte, eu falo sobre a ascensão da esquerda na América Latina. E tem um determinado momento que eu faço um quadro comparativo esquerda e direita. E nesse quadro comparativo tem um ponto lá em que eu falo da defesa ao incesto. Eu tenho a impressão que a pronúncia correta é incesto, não é incesto, não é incesto. Mas veja, na defesa do incesto, as pessoas acham que eu tirei aquilo do nada. Eu tirei aquilo do discurso de uma deputada federal, e eu guardei o discurso dela gravado, e de uma história que eu ouvi aqui em São Paulo, num shopping, que tinha uma dessas faculdades, tem por aqui, não sei qual que era, tinha um professor cantando uma moça, muito jovem, tudo bem. O discurso deles era o seguinte: que eles defendiam que a relação em pai e filho, mãe e filhos, pais e filhos, melhor dizendo, não tinha que ser uma relação carnal. Por quê? Porque isso iria bater na família tradicional.
Porque a família tradicional, ela é reprodutora do patriarcalismo, que é a base do capitalismo. E a base do capitalismo seria destruída se nós destruíssemos, da perspectiva dele, ele falando, entre aspas, ele dizendo, se nós destruirmos essa família. Por quê? Porque aí nós impediremos aquela relação de subserviência da mulher e do filho em relação aos pais, ou ao pai propriamente dito. Aí o que ele dizia mais? Se nós destruirmos isso, nós impedimos a reprodução do capitalismo. Por isso, nós vamos estimular o incesto por uma razão simples. Porque no momento em que o filho não olhar mais para os pais como aqueles que transmitem a cultura, eles vão procurar a transmissão da cultura por outros canais. Quais canais seriam isso? Uma escola que nós tomaremos conta e, a partir daí, nós destruiremos esse modelo de sociedade. O cara falou literalmente isso e esta deputada federal falou exatamente assim no seu discurso que dá para encontrar no YouTube ainda hoje, se ela não conseguiu retirar. Esse é o modelo. Eles têm que destruir a família tradicional, porque a família tradicional, da perspectiva dele, reproduz um modo de produção, que é o modo de produção que eles querem acabar. Mesmo que isso custe acabar com a natureza, porque é antinatural o que eles pregam. Essa que é a grande lógica do que eles fazem. E aí, só para encerrar, vamos pegar o Nicolas. O Nicolas, se ele tivesse sido Mascate, aquele rapaz que vende coisas na rua, hoje ele seria dono de uma grande rede de televisão. Ele é brilhante em termos de comunicação. Ele vai no ponto, ele fala aquilo que tem que falar, fala da forma certa, joga as questões, faz as perguntas, dá as respostas, estimulando novos questionamentos. Esse jovem é brilhante e o que ele colocou aí vai bombar. Por qual razão? Porque ele está demonstrando a maldade, a bobagem, a desonestidade da esquerda em destruir o núcleo das sociedades, indo contra a natureza. Por isso eu tiro o meu chapéu para a manifestação do Nicolas.